Meu Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Meu braço é a ponte na escuridão. Glória a Deus, Os olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de Deus que se assustar? Nunca percebeu. Por isso que eu sigo este Deus. Os teus filhos que estavam cativos. Eu quero dizer para você que está, aleluia, que precisa de libertação nesta noite ao dia. E a Bíblia não se
amados, não vai, eu quero apressar porque as horas já passou. Mas nesta noite Deus vai falar conosco, pastor. E a Bíblia nos diz então que este homem liberta aproximadamente 50 mil israelitas, e eles retornam à sua cidade de origem, e quando chega lá, encontra o templo derribado, as suas casas destruídas, a sua cidade devastada, aleluia, e o povo então esmorece, desanima por um lado, mas por outro anima, porque retorna novamente à tua casa. Mas a Bíblia diz, amado, os irmãos conhecem a história. O povo de Israel era um povo vitorioso, era um povo com as nações vizinhas, mas era um povo que estava afastado de Deus. O homem e a mulher sem Deus é como uma folha seca levando o vento. Qualquer vento leva ele. O homem não é nada sem Deus. Amados, é interessante dizer, o ser humano tem tantas falhas. O ser humano, ele é portador de tantos defeitos, mas mesmo assim, Jesus o ama tanto, que dá a sua vida por ele. E a Bíblia diz, amado, que quando aquele povo chega na cidade, os samaritanos, os inimigos, dizem, olha, o povo de Israel está de volta. E começa a tremer as bases. Você sabe por quê? Porque quando um crente se levanta do pó, Satanás começa a tremer. O diabo começa a estremer. Você sabe por quê? Porque você é um ganhador de almas. Porque você é um instrumento de Deus. Porque você é alguém que Deus pode usar na terra e confiar. Então sua Bíblia diz que os samaritanos se envolvem em meio ao povo e começam a desanimar. E o povo começa então, amados, a se entristecer. E aí nós entramos no texto que lemos nesta noite. O Senhor então tem uma promessa para aquele povo. E o Senhor envia um profeta, teu nome é Ageu. Aleluia. Envia este povo aonde tinha por líder Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote. E Deus então levanta aquele homem e diz, olha, vai até o meu povo e diga para o meu povo edificar a minha casa, edificar o meu templo, aplicar o coração na minha obra. Você sabe por quê? O povo desanimou da casa de Deus. A Bíblia diz que o povo que voltou do exílio, amado, aventura, mas você for na casa dele, a casa dele é linda. Chile Cantarabias. Tem muitos aí que andam de carro zero, de mansões, e o pastor ele anda de bicicleta. Xaravacaço, Yantarabia. E estava desanimado, e Deus diz, Ageu, anime esse povo a fazer a minha obra. Anime esse povo a derramar o seu coração na minha presença. Anime esse povo a colocar a minha obra em primeiro lugar. Sabe por quê? Diga assim para o meu povo, Ageu, olha, aplicar o vosso coração, subir o monte, trazer madeira, edificar minha casa, porque eu serei glorificado no meio dela. E quando eu for glorificado, eu vou abrir a janela do céu. Eu sou dono da pasta, e onde eu estiver, eu abençoarei. Diga para o meu povo, aplicar o nosso coração, aplicar, porque eles olharam para muito, nós temos tido pouco, eles têm sonhado muito. Deus está dizendo, você tem sonhado alto, mas porque você tem pouco, porque você não tem aplicado verdadeiramente o seu coração na obra do Senhor. Baixei que mandará. Mateus dizia, olha, capítulo 6, versículo 33. Primeiro meu reino de Jesus, e as demais coisas Deus vai te acrescentar. E a Bíblia diz, amados, que tem que edificar a casa do Senhor. E Deus então fala, olha, a glória que vocês viram lá no passado é pouca perante a que eu vou derramar aqui. Coração diante da minha presença como eu quero. Você vai ver o que eu vou fazer contigo. Você está me dizendo, tem muitos irmãos que falam, olha pastor, irmão, eu queria ter um dom de interpretar línguas. Eu queria ter um dom da palavra. Eu queria que Deus me usasse como missionária, como pastor. Eu queria ser a bênção. Abaixei, mas o que você tem feito? O seu coração está na obra.
Seu coração está em Jesus, está nos caminhos do Senhor. Sabe por que você tem passado essa prova, irmão? Não é prova não, irmão. É consequência. Prova é uma coisa, consequência é outra. Sabe por quê? Porque você está todo endividado. Sabe por quê que no seu relacionamento com a sua esposa está turbado? Porque as bênçãos estão sendo retidas para a sua vida. Porque Deus está vendo o seu coração. Você tem vindo na igreja preocupado muitas das vezes com as coisas materiais. Olha, eu vou na igreja, Deus vai me dar um carro, uma bênção para mim. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar uma casa, eu quero uma casa. Ele ora 10, 11 anos, 15 anos para conseguir. Não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com o Senhor. A preocupação dele não é com a casa de Deus. Não é com as coisas do céu. Você sabe por quê? Porque amanhã ou depois nós vamos partir. Eu gosto de contar a história. O pastor Valdo sabe disso. Esse rei tinha 4 esposas. A 4ª esposa, ele enchia de presente. Ele amava muito, pastor. Ele enchia ela de presentes, de joias. Ele amava ela. E ela dava toda bonita. A 3ª esposa era linda. Ele também o amava. Ele fazia questão de mostrar aos amados irmãos, os reis, vizinhos: olha, essa é a minha 3ª esposa. Ele tinha orgulho de mostrar ela pela sua beleza. A sua 2ª esposa era mais de idade, era confidente dele, a conselheira, pastor, em quem tudo ele podia contar. Quando ele estava com algum problema no reino, ele procurava a 2ª esposa. Não, o que eu faço? E aí então